queria chamar a sua atenção por uma reportagem que eu assisti essa semana. Essa reportagem, provavelmente muitos de vocês já tenham visto. É de um atropelamento lá na China, de uma criança, que foi atropelada 2 vezes por carros que passavam, e a pessoa que atropelou a primeira vez passou com uma roda por cima dela, e depois olhou pelo retrovisor e decidiu ir em frente e passou com a outra roda por cima dela. Depois, ninguém que passava dava atenção para ela, e um outro carro passou por cima dela mais uma vez. Uma coisa absurda. Quem assistiu essa reportagem? Algumas pessoas já, né? Eu fiquei chocado de ver o que é que um ser humano é capaz de fazer. Quanta falta de humanidade, de solidariedade, de amor, de atenção. Como é que pessoas podem tratar assim crianças? Como é que alguém pode atropelar uma vez e passar com a outra roda depois por cima? Consciente. Como é que um outro carro pode passar por cima e todos os que passavam como na parábola do bom samaritano, pelo caído, pelo ferido, sem dar atenção, sem misericórdia, sem compaixão, sem nenhuma sensibilidade. Isso realmente é chocante. Eu fiquei realmente chocado de ver. Quem viu sabe do que eu estou falando. Agora eu entro com esse tema a propósito da mensagem de Neemias, porque Neemias começa o seu ministério, o seu chamado ministerial, a sua missão, movido por compaixão, movido por uma sensibilidade em relação ao outro, porque Neemias estava muito bem. Neemias era copeiro do rei, do rei mais poderoso da terra naquela oportunidade, que era o rei do Império Medo-Persa, o império que venceu os babilônios. Esse rei, o rei Artaxerxes. Quem assistiu aquele filme Os 300? Né? Não era o mesmo rei que aparece lá? O rei Artaxerxes. Este rei, Neemias era nada mais nada menos do que o homem de confiança do rei Artaxerxes, o copeiro. Ele estava numa boa, mas quando chegou a notícia de como se encontravam os seus conterrâneos, de como se encontrava o seu povo, a cidade destruída, os muros quebrados, desde os tempos, e já lá se iam quase 150 anos, que em 586 antes de Cristo, Nabucodonosor invadiu com seu exército Jerusalém, queimou, destruiu o templo, destruiu a cidade, levou muitos cativos, matou muita gente. E tudo isso aconteceu com o povo de Deus, porque o povo de Deus se distanciou do Senhor, adorou outros deuses, praticou iniquidade. O pecado, meus amados irmãos, provoca muitos danos. Tem uma canção que faz bastante sucesso no meio evangélico, que, se não me engano, é Toque no Altar, o conjunto Toque no Altar. Tem canções boas deles e tem canções que são reprováveis, como esta que eu vou mencionar. Núbia, como é que começa mesmo essa canção? Eu só sei que ela fala o seguinte: é muito famosa, e aqui eu não curto muito, por isso eu não sei cantar, e nem lembro direito a coisa. Só sei que ela chega num ponto da canção e diz assim: que Deus vai continuar gostando da gente, não importa o que a gente fizer. E diz ainda assim:
nem o pecado vai mudar o que Deus sente por nós, não é isso? Lembra, Senhor, essa canção. Quem conhece essa canção? Não diz isso, nem o pecado. Uma sugestão maligna de que o pecado não atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Está implícita, está inclusive mais do que implícita, está escancarada na própria canção, de que o pecado não nos afasta de Deus. Mas só que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação, sim, entre o homem e Deus. E o pecado foi o que atrapalhou o povo. Os profetas se levantaram e denunciaram a idolatria e o distanciamento daquele povo de Deus, que era o povo hebreu, o povo de Israel. Mas eles não deram ouvidos aos profetas, mataram os profetas, perseguiram, fizeram pouco caso deles, como Jeremias, colocaram no cárcere. E aí veio a destruição, se abateu, o juízo de Deus veio sobre o povo impenitente. Destruição, e o templo foi destruído, e o povo levado cativo. Já se passaram muitos anos então, desde essa época. Quando chegamos aqui nos dias de Neemias, muito mais de um século já se passou. Então o que aconteceu? O reino de Nabucodonosor da Babilônia foi sucedido por um império maior e mais forte, que foi o Império Medo-Persa. Reis se sucederam, o caso de Assuero, o caso de Ester, e agora temos o rei Artaxerxes e o copeiro do rei, que é Neemias. E a cidade ainda se encontra em situação precária. Os inimigos, há um povo vivendo lá, mas um povo judeu oprimido, vivendo dentro de uma cidade que não tem fortaleza, que não tem muralha, porque a muralha está toda detonada, toda destruída. E eles estão sendo ameaçados por todos os povos da vizinhança. Essa é a situação, uma situação de miséria, uma situação de opressão. Embora Neemias estivesse numa boa e pudesse estar dizendo assim: Senhor, eu vou louvar o teu nome, te agradecer, o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão bom para comigo, olha que lugar, que posição, que proteção, que privilégio eu desfruto vivendo num palácio e sendo homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas quando ele soube da miséria, da mazela, da destruição do seu povo, ele se condoeu, ele teve compaixão. E movido por compaixão, é que ele vai tomar uma iniciativa sacrificial e vai abrir mão dos seus privilégios. Irmãos, aí está o espírito da verdadeira missão. O espírito missionário está na capacidade, como Cristo, que é o missionário por excelência, que deixou o bem bom do céu, que deixou tudo que tinha de vantagem, por compaixão, por amor de cada um de nós, para viver nesse mundo e padecer. Eis aí o exemplo de Cristo, eis aí a motivação de Neemias, movido. Agora, quando Neemias quis consertar a situação, quis fazer algo em prol da construção dos muros, em prol do bem da cidade, em prol do seu povo, quando ele quis consertar uma nação, veja que a primeira atitude que ele toma é de dobrar o seu joelho e de confessar o seu próprio pecado. Tem muita gente querendo e está prontinha para mudar e para revolucionar e para mudar o mundo, para mudar o outro, mas não está disposta a dobrar o joelho diante de Deus e pedir perdão pelos seus próprios pecados. Se uma construção e edificação vai acontecer, se uma reforma vai acontecer, se nós vamos promover o bem dos outros, em primeiro lugar temos que ter um acerto de contas com o nosso próprio Deus. É essa casa aqui que tem que ser edificada para a gente poder se preocupar com a outra. Primeira lição que a gente tira, uma é de compaixão, bem, já a segunda aqui, a outra é olhar para nós mesmos e buscar a Deus. Neemias ficou muito triste, começou a jejuar e a orar, e o rei estranhou. O rei estranhou que Neemias estivesse triste. Quando você fica triste, as pessoas estranham. É bom que elas estranhem quando você fica triste, porque se elas não estranham, é sinal que você vive triste.
Uma coisa que a gente nota de interessante é que o texto claramente diz no capítulo 1 que Neemias nunca estava triste, nunca aparecera antes triste diante do rei. Ele era um homem de Deus e desfrutava a plenitude do Espírito Santo, e os frutos do Espírito, nós sabemos: alegria, amor. Mas agora ele estava triste, pela primeira vez se encontrava triste, e isso foi notório ao rei, que observou uma grande diferença. E falou: o que está acontecendo? O que se passa com você? E Neemias, porque já havia dobrado os seus joelhos diante de Deus, porque já havia buscado a Deus, porque já havia falado com Deus, pode agora falar com o rei. Lembrar de Elias? Elias a mesma coisa. Antes de Elias se apresentar diante do rei Acabe, ele estava diante de Deus. Antes de estar em pé diante do rei Acabe, Elias estava de joelhos diante de Deus. Eis aí o princípio a ser observado: a oração. E preparou o coração do rei, preparou o seu próprio coração, confessou pecados. E agora o rei pergunta: o que é que você quer? E o que ele pede é muito difícil de um rei atender. Ele era um homem de confissão, falou assim: eu quero liberação da minha função, quero inclusive recursos financeiros para edificar o muro, quero uma carta de recomendação, quero uma autorização oficial do rei, para que quando eu encontre os governantes, vir a encontrar os governantes daquelas províncias, eu possa estar com uma carta que me autoriza a cumprir essa missão. E o rei concede tudo isso para ele, tudo isso para ele. Uma coisa muito interessante, que ele tenha conseguido todas essas vantagens diante do rei. Provavelmente um homem que viveu diante do rei com uma integridade, que fez jus a isso que ele está recebendo agora. Concorda comigo? Irmãos, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Não se esqueçam disso. Muito provavelmente a atitude do rei, simpática e favorável, deve-se a tudo o que o rei tinha visto de íntegro, de correto, de bom no coração de Neemias, e concede essa graça a ele. E ele vai lá, e é interessante que ele é submisso ao rei. Ele pergunta, ele pede autorização, ele conversa, ele pede uma carta de recomendação. Ele não é precipitado, ele sabe jogar de acordo com as regras. Ele não é um rebelde, ele não é insubmisso, ele não se insurge contra o rei. Não é porque ele tem uma visão que agora ele vai passar por cima do rei. Está entendendo? Muito interessante observar essas coisas. Tem a visão, tem o chamado. O chamado é um chamado de compaixão, e ele tem um caráter, ele tem uma atitude, e ele se mobiliza. Ele não apenas ora, hein? Tem gente que ora, tem gente que fica chocado, tem gente que fica triste, tem gente que chega até a orar, mas não toma uma única atitude, não se move, não dá um passo para resolver o problema. Tem gente que quer que Deus resolva todos os problemas, ele mesmo não faz nada. Vemos aqui Neemias orando e buscando a Deus, mas também se movendo, falando, buscando, tomando iniciativa, inclusive iniciativa sacrificial, perdendo uma série de comodidades e de privilégios por causa dos outros, preocupado com outras pessoas, com o bem de outras pessoas. Muito interessante. E ele é sábio. Uma coisa que a gente vê de Neemias é que ele tem muita sabedoria, e essa sabedoria ele recebe de Deus, e essa sabedoria ele recebe também do seu convívio com o rei. A gente vai ver que o livro de Neemias é cheio de sabedoria em relação à liderança, a princípios de liderança espalhados por todas as páginas de Neemias. E muitos desses princípios provavelmente são derivados de toda a experiência que ele teve de conviver na presença do rei Artaxerxes, de ver uma série de coisas. A gente aprende vendo, a gente aprende observando. Ele tem um cabedal, ele tem uma bagagem de experiência que ele vai botar em prática com a unção e com a graça de Deus. Ele sabe organizar,
Ele sabe mobilizar. Quando ele chega finalmente em Jerusalém, são 1.600 quilômetros de distância. Quando finalmente ele chega lá, com autorização do rei, ele chega lá, ele não chega fazendo estardalhaço, ele não chega fazendo uma bagunça, sacudindo toda a carta de recomendação real e fazendo um auê. Ele chega na surdina, ele chega na miúda, ele chega e fica 3 dias sem tomar um passo, talvez recuperando um pouco o fôlego da viagem. Mas o que a gente observa é que ele pega umas poucas pessoas depois para fazer uma viagem, um passeio exploratório, e ele faz isso durante a noite, porque ele não queria chamar a atenção. E nesse passeio exploratório, o que está fazendo Neemias? Ele está avaliando a situação. Ele está agora vendo com seus próprios olhos a circunstância. Antes de Neemias se apresentar diante do povo e propor um caminho e propor uma solução, que está fazendo Neemias? Ele está avaliando. Ele está cuidadosamente observando o problema, a dimensão do problema, as raízes do problema, aonde ele está nesse passeio exploratório, ele está já descobrindo o que é a situação, o que ela exige, o que ela demanda, e ele está agora pensando e buscando em Deus uma estratégia e uma solução. Quando ele começa a falar com o povo, ele já tem um plano, ele já tem o que dizer, não baseado no que ouviu falar, mas no que ele mesmo viu e presenciou. E ele começa a mobilizar o povo, e ele sabe mobilizar como ninguém. Ele apela para o moral do grupo, para a história daquele povo. Ele fala com fé, ele dá o seu testemunho de como Deus está nesse negócio. E o testemunho dele aponta exatamente nessa direção. Porque qual não é o testemunho de Neemias, senão que o próprio rei dobrou o seu coração e estava agora apoiando aquele projeto. Deus está nisso. E o povo começou a ficar animado. E o povo começou a se mobilizar. E o povo começou a se dispor. E o povo começou a ver Neemias como um líder, como um homem de Deus. E começa a seguir esse líder, e começa a construção do muro, a recuperação, a restauração daquela muralha. E é muito interessante ver no capítulo 3 toda a mobilização. Estava na vigília pouco tempo atrás, fizemos uma vigília abençoadíssima aqui, e eu comentava com os irmãos a beleza do capítulo 3, porque o capítulo 3 mostra como as famílias, como as pessoas, jovens, adultos, anciãos, começaram a se mobilizar para fazer algo, e começaram a se organizar debaixo da liderança de Neemias, e um estava designado para reparar determinada brecha, e outro para outra brecha, e assim foi que a gente viu o povo se organizando em turnos, inclusive, em turnos. Um terminava o serviço, o outro vinha seguir, um vinha para fazer tal coisa, o outro vinha para ajudar. E o que a gente percebe aqui são essas palavras que se repetem muitíssimas vezes. O trecho seguinte foi feito pelo fulano de tal, fez esse trecho. O trecho seguinte foi feito pelo outro, e assim sucessivamente, um após outro, e mais, um do lado do outro. Um estava fazendo, o outro vinha para ajudar. Essa cooperação e essa organização levou o povo a começar a ter sucesso na reforma daquela muralha, na construção daqueles muros. Eu digo isso a propósito, porque eu vejo na igreja como é importante a cooperação. Você sabe que tem gente que diz assim: eu não ponho azeitona na empada de ninguém. Já ouviram essa frase, né?
Aqui a gente vê as pessoas colocando azeitona na empada do outro. O outro começa a fazer um negócio, o outro vem a seguir e vem e conclui. O que você ia falar? Para ser azeitona não dá, né? Mas tem gente que não coopera. É você que está fazendo, então é problema seu, sua empada. Agora é interessante que essa mesma pessoa que não bota azeitona na empada do outro, quando ele está fazendo a empada, ele faz questão que todo mundo venha botar a azeitona na empada dele. 2 pesos e 2 medidas. Mas grandes coisas acontecem quando as pessoas não se importam com quem é que vai levar a fama. Grandes coisas acontecem quando nós não nos importamos quem é que vai levar a fama. Que a glória seja de Deus. O que me importa é que Deus está vendo o que eu estou fazendo. O que me importa é que o que eu estou fazendo é certo e correto e de acordo com o meu caráter, que é de fazer o bem. Muito interessante isso, essa cooperação, essa mobilização do povo. Mas sucesso começou a acontecer, a muralha começa a ser construída e vai tudo de vento em popa, tudo é maravilhoso. Quando começa a construir, está tudo bem. Não, tem oposição. Gente, sempre vai ter oposição para a obra de Deus. Jesus tinha opositores? Tinha. Opositores externos, Cristo tinha? Tinha opositores internos? Pior que tinha. Neemias vai ter oposição de Sambalá, de Tobias. Quando a gente começa a ver lá, Sambalá e Tobias são líderes de povos rivais que estão na vizinhança e que tinham cobiça por Jerusalém e que agora estão preocupados, porque se essa muralha se constrói, se esse povo se organiza, eles não vão ter vantagem. E eles começam a tentar de todas as formas possíveis demover Neemias da ideia de liderar a reconstrução da muralha, de desanimar o povo. Eles tentam todo tipo de estratégia. A primeira estratégia é desmoralizar, é fazer pouco caso. A gente encontra lá em capítulo 4, versículo 1 a 3. Você pode ler em casa, pode tomar nota agora, mas ler depois na sua casa com mais cuidado. A gente vê lá que eles começaram a zombar, ridicularizar, fazer piadinha, fazer pouco caso. Estavam escarnecendo de Neemias. Que? Vocês vão construir o quê? O que é isso? Vocês estão loucos. Isso aí já está parado há mais de 150 anos. Ninguém vai construir nada. E do jeito que vocês são, do jeito que vocês estão fazendo, até uma raposa ou um pássaro que pouse nessa muralha, a muralha vai desabar. Você não vai dar em nada. E aquela turma que quer sempre desanimar, e que não acredita, e que não tem fé, e que está derrubando. Essa é a primeira estratégia. A outra, quando eles não conseguiram serem bem-sucedidos com essa estratégia do escárnio, da piadinha, eles partiram para o ataque. Veja o versículo 7 e 8. Começaram a atacar. Depois foram para as calúnias. Capítulo 6, versículos 5 a 9. Depois conseguiram uma conspiração, um traidor, um Judas Iscariotes, alguém que era do povo judeu, que vai ser usado pelo capeta para tentar derrubar o Neemias. Você veja lá no capítulo 6, versículo 10 a 13. É um tal profeta, mas só que ele não é profeta de Deus, não, ele é falso profeta. Ele se apresenta para Neemias e faz uma antiguinha: eu sou muito amigo seu, tenho um recado de Deus para te dar. Olha, os inimigos vão vir com tudo para cima de você, eles estão conspirando contra você. Vamos nos reunir no templo para ficar protegidos lá, porque você corre muito risco, muito perigo. Fuja, fuja, fuja. E essa era uma estratégia mentirosa para desmoralizar o Neemias, porque se ele fugisse, seria o capitão o primeiro a abandonar o barco no caso de uma ameaça de naufrágio, né? Ele ficaria desmoralizado. Mas uma das coisas grandiosas que Neemias mostrou foi perseverança diante de todas as oposições.
permaneceu firme, firme. E aqui ele tem discernimento de espírito, que é um dom espiritual. Ele consegue perceber que esse profeta não fala pela boca de Deus, que ele é um instrumento do capeta, do diabo, que aquilo é uma armadilha, é uma arapuca, que tem por objetivo final desmoralizá-lo diante do povo, e como um líder desmoralizado, fica desmoralizada também a missão da reconstrução do templo, dos muros. E foi assim. E a outra coisa é a provocação que eles faziam. No versículo 19 mostra o seguinte: eles eram tão maquiavélicos que eles chegavam diante eles mandavam pessoas, por exemplo, ou pessoas malignas, influenciadas, ficavam na presença do próprio Neemias. Sabe o que eles ficavam fazendo? Falando bem de Tobias, bem de Sanbalat. Alguém para te provocar já na tua presença começou a falar mal ou bem de algum adversário seu? Não tem gente que usa desse expediente para provocar? Olha aqui o que está acontecendo. Muito interessante se observar. E ele enfrenta tudo quanto é tipo de perseguição. E ele vai vencendo uma, vai vencendo outra, vai vencendo outra. Ele é perseverante. Ele não desanima, não. Isso não ensina bastante para a gente? A gente tem um chamado, a gente tem uma visão, a gente está imbuído de um propósito, ficamos animados, começamos bem, de repente uma pedra no caminho, de repente uma oposição, algo para nos desanimar. E quantos não são os que sucumbem? Parecem até que são daquele tipo de gente que tem aquela doença que uma hora tão bipolar, né? Uma hora estão super entusiasmados com algo, na outra já estão totalmente depressivos, porque se deixam levar de acordo com a maré. Este homem de Deus foi perseverante, firme no seu propósito, a despeito das circunstâncias, da oposição e de tudo que ele enfrentou. Muito linda essa história. E como é que ela termina? Termina com um povo vencedor. 150 anos mais ou menos de muralhas destruídas e derrubadas. Sabe quanto tempo? Em quanto tempo elas foram levantadas? 52 dias. 52 dias. Isso não é um milagre? Com o povo desanimado. O povo já morava lá. Lembra, quem chegou de fora foi Neemias. O povo estava lá e o povo tinha potencial, mas o povo não se mobilizava. Quem veio ajudar foi alguém que veio de fora por compaixão desse povo. E a chama que se acendeu no coração de Neemias começou a se acender no coração de um, de outro, e alcançou o povo todo. Eles venceram. Eles reconstruíram as muralhas. Neemias levou o povo a orar a Deus, coisa que o povo estava esquecido de fazer. Neemias ensinou a orar diante de todos. Você vai vendo Neemias orando aqui quando ele é perseguido, orando quando ele tem um chamado, orando quando ele está triste, orando quando ele é atacado. Neemias sempre está em oração, é um homem piedoso. Outra coisa que Neemias faz, que a gente vê nas páginas finais do livro, é que Neemias leva o povo à palavra. Termina o livro de Neemias com o povo de Deus diante da palavra. O povo de Deus agora em segurança diante da palavra de Deus. Isso é uma coisa muito linda. O muro protegia o povo dos ataques dos inimigos físicos. Neemias mostrou que ele não havia apenas reconstruído um muro físico. Neemias não era atacado nem na sua alma mais. Veja que quando veio aquele falso profeta, encontrou uma muralha ao redor de Neemias.
que era um homem firmado na palavra da verdade, que não se deixava levar pelos ventos de doutrinas, pelas vozes daqueles que se dizem profetas e não são. Neemias havia reconstruído. A primeira decisão dele antes de começar a missão foi confessar seu pecado e acertar as suas contas com Deus. Tinha uma muralha espiritual em torno de Neemias. Por isso pôde construir uma muralha física para abençoar o seu povo. Neemias vai chegar a ser governador. Sabia que ele chegou ao posto de governador? Mas isto estava fora do seu propósito. Ele aceitou, ele foi governador, mas não foi isto que ele buscou. Neemias não foi para Jerusalém para ser governador. Ele foi lá para servir de canal de bênção para o seu povo. Não foi lá para ganhar um bom salário. Não foi lá para ter isso ou aquilo. Foi para servir. É claro que os propósitos de Deus levaram ele a essa honra de um dia ser governador. Quem é fiel um pouco, sobre o muito é colocado. Saiba disso. Confia no Senhor. Muitas lições, então, de Neemias para nós. Eu não pude abordar todas, mas dei uma passada geral. E que o Senhor fale ao seu coração aquilo que eu não pude, não fui capaz de fazer nesta oportunidade. Vamos curvar a nossa fronte, vamos ter um momento de oração. Veja que quando Neemias quis fazer alguma coisa, ele não fez nada sozinho. Neemias sabia muito bem que não se constrói uma muralha sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Tem grandes coisas que Deus quer fazer através de nós como igreja, mas não é coisa de uma pessoa. É algo que tem a ver com o povo como um todo. É o que nós fazemos em conjunto. Precisamos estar unidos num só propósito. Precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Precisamos ter a compaixão. Precisamos ter a sensibilidade espiritual. Precisamos ter o discernimento. Precisamos ter a fortaleza e a ajuda de Deus para vencer os inimigos, os obstáculos, todos os que vierem, quer seja de fora ou de dentro, que nós possamos estar muito firmados na palavra do Senhor. Outra coisa é que se nós queremos mudar o mundo, e é algo bonito, se nós queremos mudar a nossa casa, é um alvo muito nobre, se nós queremos ver mudança acontecendo no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, na igreja, precisamos aprender com Neemias que essa mudança começa conosco mesmo. Cada um de nós, a reforma que desejamos aconteça na nossa casa, deve começar acontecendo no nosso coração. Para pensar nisso, medita nestas coisas. Querido Deus e Pai, peço tua bênção sobre cada irmão e irmã aqui presente nesta noite, que possam, com seus ouvidos abertos e atentos, discernirem a voz de teu Espírito Santo, entendendo exatamente o que é que o Senhor, de maneira especial, comunica aos seus corações. Ajuda-nos a termos um coração sensível, compassivo, como foi o de Neemias, e até mesmo sacrificial. Não viveu ele para si mesmo. Moveu-se por amor ao seu povo. Ajuda-nos a orar como Neemias orou. Ajuda-nos. Ajuda-nos a confessarmos os nossos próprios pecados, a reconhecermos as nossas falhas, a sermos humildes ao ponto de reconhecer a nossa culpa
e sermos, ó Deus, humildes, estarmos arrependidos aos teus pés, buscando misericórdia. Do que se queixa o ser vivente, queixe-se cada um das suas próprias iniquidades. Ajuda-nos, Senhor. Também ajuda-nos a não ficarmos apenas orando passivos, mas que nós possamos tomar uma atitude pelo Teu Espírito, que nós possamos nos mobilizar, e que esse mover seja em sabedoria, seja em graça, que esse mover seja determinado, que esse mover seja contagiante, que esse mover alcance outros ao nosso redor, e que nós não busquemos a nossa própria glória, Senhor, mas que nós busquemos a honra e a glória do Teu nome, e possamos trabalhar em prol do outro, não importando quem é que vai levar a fama no final das contas. Ajuda-nos a estarmos unidos, a estarmos, Senhor, mais próximos uns dos outros, vivendo em amor, que a oração do Senhor Jesus se cumpra em nós, que sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um, que assim sejamos nós também um, para que o mundo creia. Ó Senhor, dá-nos força e resistência, resignação diante de toda perseguição, diante de toda oposição, diante de todos aqueles que zombam e fazem pouco caso de nós. Que sejamos perseverantes, firmes, constantes, abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Dá-nos vitória, Senhor, como destes a Neemias. Dá-nos vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que nessa vitória nós nos aproximemos mais da Tua palavra, mais do Senhor. E possamos, ó Deus, terminar a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na terra, um dia, e possamos exclamar como exclamou o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça, a coroa da recompensa, o galardão já está preparado para cada um de nós. Ouça, que nós nunca venhamos a nos encontrarmos entre os que de uma maneira ou de outra acabam não vigiando e caindo na tentação do inimigo, não vigiando e não confiando e desanimando no meio do caminho, perecendo no deserto. Que entre nós aqui nessa noite não haja ninguém que no final das contas venha a ser desqualificado. Ninguém que esteja entre os Sambalás e os Tobias da vida. Ninguém que seja da turma, da patota, da intriga, da confusão, da fofoca, do descaso, de fazer pouco dos outros. Ajuda-nos, Senhor, como comunidade, como povo, a combatermos veementemente a maledicência e tudo que atrapalha a comunhão dos irmãos, em Jesus Cristo. Santifica-nos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, mova-nos, ó Deus, para o centro da Tua vontade, inspira-nos, Senhor, para aquele que é Teu propósito para a nossa vida, Tua boa e agradável vontade. Em Jesus, amém e amém.